Olá, você sabe o que é um diodo? Como ele funciona e qual é sua finalidade? No vídeo de hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre o diodo, um componente muito versátil e que existe uma variação muito grande e que merece ser abordado nesse vídeo. Voltando a perguntar novamente, você sabe o que é um diodo? Um diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Uma analogia simples que podemos fazer é comparar um diodo a uma válvula que só deixa a água fluir em um sentido, ou seja, o diodo faz a mesma coisa com a corrente elétrica. O diodo é um componente com dois terminais, onde o próprio símbolo esquemático indica qual é a polaridade. Se você observar o símbolo do diodo de perto, será possível visualizar um triângulo que forma uma pequena seta, indicando em que sentido a corrente elétrica é permitida. Nos diodos, a corrente flui do anodo para o catodo. Quem não sabe, o anodo é o positivo e o catodo é o negativo do diodo. Qual é a funcionalidade dos diodos? Podemos afirmar que o diodo tem diversas aplicações e uma delas é atuar como um retificador. O diodo mais conhecido por todos certamente será o diodo retificador, aquele que transforma a energia alternada em energia retificada. Mas o diodo não é uma válvula de eletricidade perfeita. Ele gasta um pouco de energia para trabalhar e quando a corrente flui através do diodo, alguma potência sempre é dissipada em forma de calor. Isto é percebido através de uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. Portanto, quanto maior for a corrente, maior será o aquecimento no diodo. Sabemos que a queda de tensão pode variar de acordo com a corrente, com a temperatura e com o tipo de diodo também. Mas para facilitar a compreensão desta queda de tensão, vamos dar um exemplo de nele e iremos considerar que a queda é sempre 0,7. Para fazer um diodo conduzir eletricidade, você precisa colocar pelo menos 0,7 no anodo para o catodo. Com menos que isso, o diodo de silício não é capaz de conduzir eletricidade. Se você colocar 5 volts entre o anodo e o catodo de um diodo, haverá corrente passando no diodo e a tensão no diodo será de 0,7. Essa é a tensão consumida pelo diodo para que haja o seu funcionamento, sobrando assim 4,3 volts para o restante do circuito. Esta queda de tensão de 0,7 volts pode ser um problema em alguns circuitos e por isso que existem diodos com características diferentes, inclusive com uma queda de tensão bem menor. Como já foi dito, o diodo dissipa um pouco de calor, ou seja, saber a potência máxima que ele suporta é fundamental para a escolha do diodo adequado. A potência no diodo é calculada multiplicando a queda de tensão no diodo pela corrente que está passando por ele. Para exemplificar isso, imagine que uma corrente de 500 mA esteja passando por um diodo de silício. A queda de tensão típica nesse diodo é de 0,7 volts. Logo, a potência dissipada será de 0,5 amperes, multiplicada por 0,7 volts, totalizando em 0,35 watts, ou 350 miliwatts. Pode não parecer muito, mas é uma potência que pode fazer o diodo esquentar bem. Sendo assim, é muito importante saber qual é a corrente máxima que o diodo pode suportar. Essa informação está presente no manual do componente, na folha de especificação de dados do componente, ou muito chamado também de datasheet. Posso usar dois diodos em paralelos? A resposta é não. A corrente não vai se dividir proporcionalmente entre os diodos como acontece com os resistores. Ou seja, não adianta colocar dois diodos em paralelo para suportar mais corrente. O que vai acontecer se você fizer isto é que um dos diodos vai ser mais rápido e conduzir a corrente primeiro. Consequentemente, irá receber mais corrente por causa disto. Outra característica interessante que diferencia os diodos é a velocidade de chaveamento. Cada diodo demora um tempo para fechar e abrir a válvula, que permite a corrente fluir. Sendo assim, é importante compreender que existem diodos para serem usados em baixa frequência, como os que são ligados em pontas retificadoras na rede alternada. E também existem diodos mais rápidos para outras aplicações que suportam frequências muito maiores. Esses diodos nós podemos chamar de diodos rápidos, nos seus datasheets vem discriminado Fast Recoveries ou Ultra Fast Recoveries,
que são diodos que trabalham com a abertura de sua porta muito mais rapidamente com que diodos retificadores normais. O que é a tensão reversa máxima do diodo? Essa é uma das características mais importantes dos diodos. Voltando à analogia da válvula de água utilizada no primeiro exemplo do artigo, a tensão reversa máxima será como a máxima pressão que a válvula consegue suportar se deixar a água vazar. A melhor forma de aprender sobre diodos é pesquisar os datasheets de vários modelos e ver quais eles podem ser utilizados em cada aplicação. Analise bem, pois são dezenas de tipos de classificações de diodos. Além dos diodos de uso geral, os mais comuns são os LEDs, os diodos Zener, os diodos de sinal, os diodos de potência, os fotodiodos, os diodos laser, os varicap. Vamos abranger um pouco mais e falar sobre os principais diodos. Primeiramente, o LED nada mais é do que um emissor de luz, é usado para a emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização. No lugar de lâmpadas, é especialmente utilizado em produtos de microeletrônica como sinalizador de avisos. Também pode ser encontrado em tamanhos variados e utilizados em muitos circuitos eletrônicos atuais. Um dos diodos mais difundidos também é o diodo Zener. O diodo Zener é um dispositivo ou componente eletrônico semelhante a um diodo semicondutor, especialmente projetado para trabalhar sob o regime de condução inversa, ou seja, acima da tensão de ruptura da junção PN. Também temos presentes aqui o fotodiodo, que é um componente ou dispositivo semicondutor que converte a luz em corrente elétrica. A corrente é gerada quando fótons são absorvidos no fotodiodo. Uma pequena corrente é transmitida conduzida quando nenhuma luz está presente. O tempo de resposta de um fotodiodo tende a diminuir quando sua superfície aumenta. Também temos aqui o LED infravermelho, que entra na mesma categoria dos LEDs comuns. A única diferença é que ele emite luz infravermelho. Também temos presentes aqui o diodo varicap. Varicap ou varactor é um tipo de diodo que possui uma capacitância variável em função da tensão a qual ele é submetido. A nomenclatura varicap vem do inglês variable capacitance e varactor vem também do inglês variable reactance, e são duas nomenclaturas utilizadas para denominar o mesmo tipo de dispositivo. Os diodos em geral são construídos a partir de materiais semicondutores, como o silício ou o germânio, que são fundidos para criar uma junção PN, sendo que P representa a polaridade positiva e N a negativa. A polaridade positiva, P, de um diodo, é onde há falta de elétrons, sendo essa região também chamada de lacuna ou buraco. Tem alguns exemplos aqui de diodos de silício e diodos de germânio. Os diodos de germânio foram os primeiros diodos a serem utilizados. O diodo foi inventado no século XX e é um dispositivo recente se comparado com o tempo do surgimento da eletrônica. Apesar disso, ele se desenvolveu bastante nesse breve período e sofreu várias modificações, diferentes de outros dispositivos que tiveram um progresso demorado. Thomas Alva Edison, 1847-1961, contribuiu indiretamente para a criação do diodo, uma vez que descobriu o efeito Edison ou efeito termiônico, posteriormente influenciando outros cientistas. Edison realizou uma experiência em 1883 que detectou corrente elétrica apesar de um sentido após conectar uma placa de metal ao filamento de uma lâmpada incandescente. Como podemos observar, a história do diodo é muito recente, mas é um dos componentes mais difundidos na eletrônica, com uma variação muito grande e utilizado em praticamente todos os eletrônicos. É muito difícil encontrar um eletrônico que não utilize um desses componentes aqui em sua construção. Além dos diodos representados aqui, nós temos outros diodos com características diferentes e formatos diferentes. Por exemplo, diodos no formato de transistores, também diodos impressos, entre outros diversos diodos que existem no mercado. Se você gostou da história, gostou da explicação, compartilhe o vídeo e deixe aquele fantástico like. E também te convido para a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.